Quem foi o primeiro agricultor? Que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer. Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz. E a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Esse é o poder da agricultura. O poder de cultivar a nossa civilização. Mas quem poderia imaginar que essa civilização cresceria tanto? Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. E a mudança já começou, com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade. A agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Somos a Corteva AgriScience e estamos aqui para apoiar o crescimento de quem ajuda o mundo a crescer. Com sementes mais fortes, soluções em proteção de cultivos ainda mais precisas e dados confiáveis. Estamos trazendo a próxima geração de cultivos para a próxima geração de agricultores. Tecnologia conecta pessoas e transforma vidas. CropLife Brasil. Olá, essa é a segunda parte do episódio sobre frutas da série De Lá para Cá, de onde vem o que consumimos. Na primeira parte, nós aprendemos a importância das frutas para o Brasil e para as nossas vidas. Nessa parte, nós conheceremos mais sobre a uva, uma das frutas mais queridas do brasileiro. Newton, obrigado por dividir conosco os seus conhecimentos e nos ajudar a entender melhor e mais sobre a uva e a sua jornada, desde o campo até as nossas casas, os restaurantes e os bares. Mas antes, a gente quer conhecer um pouco sobre a sua trajetória profissional e sobre a sua relação com a uva. Está com você, Newton. Bom dia, Ricardo. Eu sou natural do Paraná e estudei, por coincidência, na Exalc, da turma de 85. E logo que eu me formei na Exalc, eu vim para o Vale de São Francisco para trabalhar no setor de insumos agrícolas. E estou aqui no Vale de São Francisco há 35 anos. E como produtor de uva, há aproximadamente 30 anos. E durante esse período todo eu trabalhei muito com consultoria e pesquisa, e também como produtor. E estou aqui com vocês para compartilhar essa experiência toda ao longo desses anos no Vale de São Francisco. Muito bom, Newton. Entrando então na nossa conversa sobre frutas e sobre uva em especial, a gente começa fazendo uma menção sobre uma orientação da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A FAO orientou que 2021 seja o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. Por que promover um Ano Internacional das Frutas e Vegetais? E, na sua opinião,
qual que é a importância de ingerirmos frutas em nosso dia a dia? Essa recomendação da FAO vem de encontro com os problemas da atualidade, que se alimenta muito com produtos processados ou industrializados. E com isso nós perdemos muitas vitaminas, fibras, e a qualidade de alimentação levado a mais problemas de saúde. Então, cada vez mais eu acredito que as pessoas que pensam em saúde, pensam em qualidade de vida, deveriam comer mais frutas e vegetais. Então, eu acho que nós estamos seguindo como a recomendação da FAO, mas nós também estamos seguindo aquilo que nós acreditamos, que a fruta e verdura é sinônimo de saúde. Newton, a sua vida nas últimas décadas tem sido dedicada à produção da uva. E a gente quer conhecer um pouco mais sobre essa fruta tão apreciada pelos brasileiros e que também ela é usada de diversas formas, in natura, em salada, em sucos, quer dizer, o preparo da fruta tem muita versatilidade. E aí eu queria começar a te perguntar, qual que é a origem da uva? A origem inicial da uva, aonde nasceu a uva e como é que ela surgiu no Brasil, como é que ela chegou no Brasil? A uva é a cultura que eu acho que foi a primeira das que foi domesticada pelo homem. Isso data em torno de 6 a 8 mil anos atrás. A primeira vinícola conhecida, né, acho que na Armênia, que é 4 mil anos antes de Cristo. E essa a uva surge ali entre norte da África, oeste da Ásia e do Mediterrâneo, né, Oriente Médio, aquela região. E se cultiva a uva desde muito, muito tempo. E para o Brasil veio, primeiramente, junto com a expedição portuguesa, 1500 e pouco, e mais forte depois da imigração italiana, né, que trouxe o estado de São Paulo, Paraná. E no Vale de São Francisco, ela começa nos finais dos anos 60, mas ganhando mais impulso a partir dos anos 2000. Quantas variedades de uvas existem? E quais as diferenças, por exemplo, entre a uva roxa e a uva verde? E mais uma pergunta que eu já emendo aqui nesse conjunto: a uva usada para produzir vinhos é a mesma que nós comemos in natura? É a mesma uva que nós comemos como sobremesa e é usada para a produção de vinho? A uva, existe milhares de variedades e são separadas distintamente variedades para vinho, suco e mesa. Apesar de que toda uva pode ser consumida in natura, eu posso pegar uma uva de vinho e consumir, assim como uma uva de suco e consumir. Mas o consumidor da uva de mesa, ela está mais acostumado com uma uva mais crocante, sem semente, com sabores diferentes. Né? Mas no Brasil, por exemplo, nós temos uma tradição ainda muito forte de consumir as uvas rústicas, que é a Niágara. E a uva sem semente tem ganhado muito força nos últimos anos. Agora, a outra pergunta que você fez sobre cor, né, se é verde, vermelha ou preta, são substâncias que imprimem a cor na uva, são antocianinas. E as uvas normalmente mais coloridas, que têm mais flavonoides, têm uma tendência que tenha mais também antioxidantes, e uma das principais é o resveratrol. E apesar de todas as uvas terem antioxidantes, e uma das características muito fortes aqui do Vale de São Francisco é que esse sol ardente, quente, né, que provoca muito dano à nossa pele, que oxida, na verdade, todas as plantas, também em resposta às plantas de uva produzem mais antioxidantes. E existem trabalhos publicados mostrando que vinhos e sucos e frutas, uvas produzidas aqui no Vale de São Francisco têm, em média, 5 vezes mais antioxidantes
do que a uva produzida em qualquer outra região do mundo. Então, existem essas diferenças todas em uva. E aí, cada consumidor deve escolher a que mais lhe agrada. E, Newton, como é que é a produção da uva? Como é que tudo começa? Como é que nasce uma videira, que é a árvore que dá a uva? E quanto tempo depois do plantio é possível fazer a primeira colheita? Então, depois que vocês plantaram, quanto tempo depois desse ciclo é possível fazer a primeira colheita? Se for falar desde o início, tá? Uma semente de uva plantada, ela pode germinar. E como é uma fruta de polinização aberta, cada semente pode dar origem a uma nova variedade. E daí, nas regiões tradicionais de uvas de vinho, se você for para a França, Itália, Espanha, Egito, Grécia, Portugal, você vai ver que cada região tem uma variedade própria da região, né, que é autógama, que é originária daquela região. E no caso de uva de mesa, também é feito essa seleção ao longo do tempo. Só que na modernidade se começaram a fazer cruzamentos, e principalmente de uva sem semente, e isso fez com que surgisse cada vez mais variedades novas. Uma semente que é resgatado o embrião, ela é plantada num tubo de ensaio, levado em campo, isso leva em torno de 2 anos, para saber se é uma uva que tem algum potencial para ser uma variedade comercial. Depois que vira uma variedade comercial, se começa a parte da clonagem, da replicação desse material. Então, ela é utilizada um porta-enxerto, um galho, e enxertado uma gema da variedade que você quer produzir, e feito as mudas. E essa muda, na nossa região, ela leva em torno de 60 dias para estarem prontas. Ela vai ao campo e depois de aproximadamente 1 ano é feita a primeira poda, e aí posteriormente, depois de 4 meses, você tem a primeira safra. Então, se você considerar desde o desenvolvimento da variedade para até chegar à mesa do consumidor final, ele pode levar aí entre 5 a 10 anos. Tá? Mas para o produtor em si, já escolhe a variedade, ele vai ter a primeira safra com mais ou menos 1 ano e meio, ou na nossa região, mais cedo do que isso. Tá, a primeira colheita. E durante todo esse período, o produtor ele está investindo o seu esforço, o seu trabalho, os desafios do tempo, os desafios de pragas, os cuidados e tudo mais. Então, entre plantar e colher e a partir daí começar a vender, todo esse período fica por conta do produtor, ou seja, o produtor ele é um empreendedor, mas que assume aí os desafios do tempo até poder colher. E a uva dá o ano inteiro? Qual que é o período de colheita da uva? E se de repente eu quiser comprar a uva em períodos fora dessa colheita, por exemplo? A gente realmente precisa acreditar muito para investir em uva, porque até o início da produção, como nós já falamos, é em torno de 1 ano e meio. Então, durante todo esse período, se gasta não só muito investimento, mas muita mão de obra. A uva é uma cultura artesanal que utiliza muita gente, né? E principalmente mulheres, um trato cultural dela. E uma das coisas que diferencia o Vale São Francisco do resto do mundo é que ela originalmente é uma planta de clima temperado. Então, você tem outono, inverno, primavera e verão. Né? Brota na primavera, frutifica no verão e colhe no final do verão ou outono. Então, esse seria o ciclo normal. Então, se não tivesse regiões que produzem em outras épocas, a gente teria só uva no final do ano, né? Aqui no Brasil. Que era assim, tradicionalmente, no final do ano e início do ano, que se tinha uva e o resto do ano não tinha. Mas a condição de produção em clima tropical permite que a gente produza uva
aqui no Vale de São Francisco todas as semanas do ano ou todos os dias do ano. Então, nós escalonamos a poda e a produção para que a gente possa colher todas as semanas o ano inteiro. Então, a uva do Vale de São Francisco você vai encontrar no Brasil todo, o tempo todo, né? O que permite você, consumidor, consumir todas as semanas, se você desejar. E aí se junta essa produção do Vale do Rio São Francisco com as demais regiões do país que também são produtoras, e isso permite ao Brasil que tenha a uva durante todo o ano, ininterruptamente. Ou seja, a uva ela é uma cultura que pode ser consumida de janeiro a dezembro, que nós teremos produção para abastecer ao consumo, ao consumidor que queira consumir uma boa uva, correto? Com certeza, você pode ter uva aqui todas as semanas, todos os meses do ano. Existem várias regiões produtoras no Brasil e as regiões mais frias, como no sul, só existe um período de produção, né, que é a safra de uva, grande, forte, principalmente das regiões vinícolas de suco no sul, que as colheitas começam ali em janeiro, fevereiro, né, e das vinícolas do sul também. Então, o próprio vinho também, ela está se diversificando no Brasil e indo para regiões, assim como o Vale de São Francisco, uma nova região, por exemplo, está se abrindo para vinho, é a Chapada Diamantina, aproveitando a altitude daquela região. E, com certeza, o Brasil como se diz, nós sempre dizemos que o Brasil é um país com muitos países, né? Então, nós temos vários tipos de climas, pessoas, solos, né, que permite uma diversidade muito grande da mesma cultura no país inteiro. Ok. E falando agora sobre as pragas, Newton, como é que vocês tratam e protegem as plantações em relação às pragas? E também te perguntar como é que as equipes são treinadas, assim, existe um treinamento periódico para essa proteção das plantações, porque as pragas, elas são uma realidade na vida do produtor. E nós sabemos que há muitos anos no Brasil, os produtores são extremamente responsáveis com esse manuseio. E aí a gente queria saber de você como produtor e por todo o trabalho que vocês desenvolvem, como é que é isso no dia a dia? Como é que é essa proteção das videiras? A recomendação que eu tenho a dar ao consumidor final é que frutas e verduras, até por exigência legal, existe uma coisa chamada rastreabilidade ou selo de rastreabilidade. Esse selo de rastreabilidade permite que o consumidor final consiga saber toda a trajetória desde a produção até a gôndola do supermercado ou da quitanda. Então, nós temos constantemente, todos os dias da semana, uma equipe treinada que monitora a evolução de pragas e doenças. Nós percebemos, Newton, que o processo de produção da uva, ele é um processo bastante artesanal, requer muito cuidado, muita atenção. E depois que a uva é colhida, como é que são os próximos passos? Quais são as próximas etapas depois da colheita? Você disse que há muitas mulheres trabalhando na cultura da uva. Essas mulheres, elas trabalham nessa primeira fase de colheita? A mulher trabalha na colheita? Como é que é assim? Conta para nós um pouco sobre a questão da colheita e depois os próximos passos. Em termos de trabalho em uva, nós temos trabalhos um pouco mais pesados, né, que a gente chama, que exigem força física, como é o caso de poda, desbrota, amarração, né, e que normalmente utilizamos homens, ou até capina, coveamento, né, que aí são serviços mais fortes.
Mas, a partir do momento que a gente faz livramento de cacho, raleio, despenca, embalamento, é utilizado mais mulheres. Por exemplo, na colheita, a parte de campo, que é pesado, a colheita é feita com homem. A parte de packing house, que é embalamento, a grande maioria é mulher. Apesar de que qualquer serviço possa ser feito por homens ou mulheres. E depois de embalado nas caixas, essas caixas é levado até câmara fria, ele é resfriado, próximo a 0 graus, e consegue se manter a característica da uva por 30 ou 60 dias. A uva que armazena um pouco mais tempo, ela começa a secar o engaço, apesar da fruta estar intacta, né? Então, antigamente, a uva se colheu hoje, precisa ser consumida na mesma semana, porque não tinha como conservar. Hoje nós conseguimos conservar a uva por até 90 dias, sem perder muito a característica de qualidade. Em relação a embalamento, né, resfriamento e transporte, a parte do embalamento hoje é utilizado muito com bucas de 500 gramas, que facilita para que o consumidor final consiga identificar o produtor, porque no código de barra você tem todas as informações, inclusive da pessoa que colocou as uvas dentro dessas cumbucas. E depois de refrigerado, ela vai para caminhões frigoríficos ou containers refrigerados. Para exportação vai em containers e para o mercado interno vai em caminhões refrigerados. Falando um pouco sobre os benefícios funcionais da uva, o que você entende como benefícios funcionais? O que a uva traz de bom para a nossa saúde? Além de ter várias vitaminas, né, vitamina C, vitamina B, mas eu acho que o principal ponto da uva é os antioxidantes, que a principal dela é resveratrol. O que essa molécula faz? Então, elimina radicais livres e aumenta a atividade metabólica, né, a ponto de você até emagrecer comendo uva. E tem alguns trabalhos interessantes, até com suco de uva integral, que reduz a circunferência abdominal. Aí você diz, mas não está consumindo açúcar, né? Açúcar da frutose da fruta, mas a quantidade de açúcar que você consome, ela é queimada através dos antioxidantes que tem. Inclusive, eu utilizo o suco de uva integral como um pré-treino, antes de fazer academia, antes de fazer exercícios. E também, como toda fruta, ela tem a parte das fibras, e as fibras é necessário para o funcionamento adequado do sistema digestivo, entende? Então, ela tem muitos benefícios, e o mais importante, é muito saboroso. É verdade, a fruta é muito saborosa. Uva, é difícil encontrar alguém que não goste da uva. E, Newton, você acredita que a uva pode se tornar uma das frutas de destaque no Brasil? E o que nós precisaríamos fazer para que isso acontecesse? A uva já é um produto, uma cultura que já é de destaque no Brasil, né? Então, é uma das principais frutas de exportação do Brasil. E o consumidor em si, do Brasil todo, desde a classe A até a classe E, todos consomem uva. Por quê? Porque além de ser saboroso, ser agradável, ser saudável, ela tem se tornado cada vez mais acessível em termos de preço ao consumidor final. E isso só é possível porque nós temos investido muito em tecnologia para que a gente possa reduzir os custos de produção para poder oferecer mais por menos. Oferecer mais qualidade, mais fruta, por um preço que toda a classe seja acessível. Então, que a gente acredita que a uva ainda vai expandir muito o consumo no país. Por quê? Porque ela está se tornando uma fruta cada vez mais acessível a todo mundo. Newton, nós queremos agradecer a sua participação e por você dividir tanto conhecimento e tanta experiência com a gente. Nós estamos certos de que a uva é uma das nossas frutas de preferência e sabemos o quanto o brasileiro gosta dessa preciosidade. Nós te desejamos boa sorte, bons negócios e que sigamos em frente com essa produção responsável que hoje temos no nosso país.
Eu é que agradeço pela oportunidade de expor e explicar para vocês, principalmente para o consumidor, o quanto nós estamos trabalhando para ter uma qualidade de fruta, uma qualidade de produto e, principalmente, segurança alimentar, porque cada vez mais nós precisamos consumir bem, mas consumir seguro. Muito obrigado. E chegamos ao final dessa parte do episódio das frutas da série Lá Pra Cá. Não deixe de assistir às outras partes. Mais uma vez, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Abra Frutas, a CropLife Brasil, a Corteva, a Alpeseg e a Polpa Norte. Nós também queremos agradecer ao apoio institucional da Exalc USP. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. E até breve. Quem foi o primeiro agricultor? Que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer. Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz. E a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Esse é o poder da agricultura. O poder de cultivar a nossa civilização. Mas quem poderia imaginar que essa civilização cresceria tanto? Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. E a mudança já começou, com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade. A agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Somos a Corteva AgriScience e estamos aqui para apoiar o crescimento de quem ajuda o mundo a crescer, com sementes mais fortes, soluções em proteção de cultivos ainda mais precisas e dados confiáveis. Estamos trazendo a próxima geração de cultivos para a próxima geração de agricultores. Tecnologia conecta pessoas e transforma vidas. CropLife Brasil.